Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa Alma Cervejeira. Nós já falamos um pouco sobre a história da cerveja, sobre as formas de se fabricar uma cerveja. Quando ela é artesanal, quando ela é uma cerveja industrial, com um perfil mais especializado, que são as cervejas especiais. E falamos um pouquinho também das cervejas massificadas, que são aquelas de grande produção. Falamos também sobre os principais componentes que entram dentro de uma receita, que seria a água, o lúpulo, o malte, a levedura, seus adjuntos e assim por diante. Mas nós temos que compreender também que para se fabricar cerveja hoje em dia, nós temos várias opções de métodos de fabricação, principalmente quando a gente fala de cerveja artesanal. Então assim, hoje nós temos várias informações no mercado, várias opções. Uma delas, e aqui eu diria que é a mais simples de se trabalhar, seria o extrato de malte lupulado, que ele consiste em uma lata onde uma indústria fez a cerveja até a sua lupulagem. Eles reduzem a quantidade de água daquela cerveja, fazendo com que ela vire um extrato, e eles te vendem essa lata para que você simplesmente na sua casa adicione aquele extrato junto à quantidade de água para você somente fazer a fermentação dessa cerveja. Então assim, na minha visão, esse é o método mais simples de se fabricar cerveja hoje, tá? Outro método que você tem para fabricar a cerveja é o método de extrato de malte, que é o DME, onde você vai também fazer a diluição dele. Ele pode vir líquido ou ele pode vir seco. Você vai diluí-lo na água, fervê-lo. Você irá fazer a lupulagem daí desse mosto, vai fazer o resfriamento e vai colocar ele para fermentar. Tá? E nós temos o terceiro método, que é o método hoje mais difundido no Brasil, mas que também é um método que demanda um pouco mais de equipamentos, de mais tempo, que faz um pouco mais de sujeira, que é o sistema que a gente chama de all grain, que significa o quê? É você realmente pegar os grãos de malte, moê-los na sua granulação correta e fazer toda a abraçagem, rampas de temperatura e por final você faz a lupulagem, resfriamento e fermentação da sua cerveja, certo? Bom, para se fazer o primeiro tipo, que é o método de extrato de malte lupulado, você irá necessitar de poucos utensílios. Você vai precisar ali de um fermentador, porque você vai precisar fermentar essa cerveja. Você também irá precisar de colher para mexer o mosto. Você irá precisar de um airlock, certo? Que é para bloquear o oxigênio para que ele não entre no momento da fermentação, quando ela está ocorrendo. Você irá precisar de uma panela para uma fervura, certo? Você vai precisar de tubos, certo? Mas é uma quantidade pequena de utensílios que você necessitará para fazê-la, porque ela já vem basicamente pronta. Quando a gente fala em fazer de um sistema de extrato de malte mais lupulagem, também se utilizaria dos mesmos equipamentos, um ou outro equipamento a mais você necessitaria ali. Mas quando a gente fala do all grain, aí a gente está falando de uma quantidade um pouco maior de equipamentos. Ela é um pouco mais complexa, mas, na minha opinião, muito mais divertida. E não só isso, você também consegue criar receitas muito mais bem elaboradas. Então, hoje, qual que é a dificuldade que nós temos no Brasil? Nós não temos uma grande variedade de DME para vender. Você tem aí Pale Ale, você tem Malt Pilsen, como DME, e alguns outros, mas você não tem a vasta quantidade que nós temos hoje no mercado quando a gente fala de grão, certo? Por isso que quando você quer fazer uma cerveja mais elaborada, com mais uma quantidade de malte maior, para dar um pouco mais de sabor à sua cerveja, cor à sua cerveja, a ideia do all grain ela é mais interessante. Ela te dá muito mais opções, de estar utilizando, beleza? No método all grain temos 3 opções, até 4, de formas de se fazer a cerveja. Quais são elas? São panelas do tipo single vessel, certo? Que seria apenas uma panela, e essa própria panela ela faz a filtragem do mosto e você retira daí esse cesto com os grãos, certo? Sobrando ali dentro da panela para fervura,
o teu mosto todo e você vai fazer a lupulagem. Daí você vai fazer o whirlpool dele ali para fazer a junção dos sedimentos no fundo da panela, resfria, fermentador e segue o processo de fermentação normal. Nós temos também o processo daí de biblock, triblock e em alguns casos até quadriblock. O que seriam isso? São a quantidade de panelas. Single vessel, apenas uma panela, onde você tem um cesto interno que você vai retirá-lo e vai sobrar ali o seu mosto. Uma biblock, elas são duas panelas, onde você vai ter uma panela para fazer a braçagem e uma panela para fazer a fervura, certo? Então você teria que somente cuidar com a água quente do sistema de lavagem que você vai ter que fazer nesse sistema, tá? O triblock, ele consiste em 3 panelas. É uma panela de lavagem, a panela de braçagem e a panela de fervura. Então, qual é a facilidade que você tem ali? Você já consegue manter a água quente para fazer a lavagem dos seus grãos e ao mesmo tempo, quando você passa esse mosto para dentro da panela de fervura, você já pode iniciar a fervura e a lupulagem e ao mesmo tempo você já pode estar esquentando mais água para fazer uma segunda braçagem. Então ela te dá a opção de você fazer mais braçagens contínuas. Porque quando a fervura da primeira braçagem estiver terminando, você já está com a segunda braçagem finalizando as suas rampas e filtragem e tudo mais. E aí a quadriblock, essa te dá mais opções ainda, porque você consegue jogar 2 fervuras ao mesmo tempo. Então é um tanque de lavagem, um tanque de braçagem, 2 tanques de fervura, certo? Então você termina um, joga para uma panela de fervura, enquanto ela vai ocorrendo, você vai fazendo a outra, terminou a rampa, você já joga para a outra, aí quando está resfriando um moço, já pode estar fazendo. Você pode fazer até 3 braçagens aí consecutivas, uma atrás da outra, sempre respeitando os tempos da receita, rampas de temperatura e tudo mais. Você vai ter aí bons resultados. Bem, quanto mais complexa a forma de fazer a cerveja, se ela é single vessel, normalmente é um sistema que já vem com um controlador embutido e esse controlador vai te auxiliar nas rampas ali de temperatura da sua braçagem e também nos tempos de fervura e lupulagem. Quando nós falamos aí de um sistema de panelas, onde é um cervejeiro artesanal, que é o meu caso, eu não me utilizo de controladores para fazer a braçagem da minha cerveja. Então é tudo manual. No sistema single vessel, você tem a opção de panelas automáticas que você encontra no mercado, que aí o sistema todo faz a sua filtragem e tudo mais, e você tem as rampas de temperatura que você pode estar setando, momentos de lupulagem e tudo mais no momento da fervura, que elas facilitam muito a vida do cervejeiro. Você tem um sistema single vessel que é por BIAB, que é o que? É um saco filtrante onde você vai pegar a sua panela de fervura, você vai colocar esse saco lá dentro, todos os maltes dentro desse saco e você vai fazer a braçagem dentro desse saco. Com ali um termômetro, tanto analógico como digital, você vai fazendo as rampas de temperatura, normal, como todo cervejeiro tem que fazer aí. E ao momento de terminar essa braçagem, né, de fazer esse mosto, você levanta esse saco, passa água por cima desse saco para fazer uma lavagem do mosto, toca para fervura e vamos embora. Tá? Esse é o sistema single vessel. Então nós temos o sistema single vessel automático, que a gente compra panelas no mercado para comprar, que dá toda essa facilidade para o cervejeiro. E temos o sistema de BIAB, que é pelo saco filtrante. Tá? Lógico, no biblock, triblock, quadriblock, eu também posso estar utilizando um sistema de BIAB. Né? Não é usual, porque você acaba tendo as panelas para fazer as tráfegas, né? E a eficiência que você tem hoje fazendo com um sistema de filtragem do tipo bazuca ou do fundo falso, ele acaba sendo maior do que o sistema de BIAB ou a single vessel automática. O sistema de filtragem tipo bazuca e o fundo falso, eles acabam sendo um pouco mais
eficientes, você consegue fazer uma melhor extração dos açúcares do que o tipo Single Vessel ou BIAB. Isso eu posso dizer por experiência própria, pois eu já utilizei do sistema BIAB no início. Quando eu iniciei o meu processo de cerveja, eu iniciei pelo BIAB. Só que a eficiência de açúcares extraídos do meu malte, eles eram menores. Então eu tinha que usar mais malte para chegar na densidade inicial desejada. Quando eu migrei do BIAB para um sistema triblock, que é o que eu tenho hoje, que são 3 panelas, e eu faço a filtragem de todo o meu sistema por bazuca, eu fui muito mais feliz com relação à extração de açúcares do malte, me trazendo uma OG, que é a densidade inicial desejada, com menos quantidade de malte. Então, pessoal, vamos lá. São esses os processos que nós temos hoje de fabricação de cerveja, tanto industrial como artesanal, tá? E você que vai começar a fazer a sua cerveja aí, você tem que optar por uma delas. Minha opinião, quando eu fiz o meu curso de cerveja, eu saí de dentro da sala de aula totalmente inclinado a ir para o método all grain. Por quê? Por causa da sua diversidade. Então, fiz loucura. Minha primeira cerveja eu fiz em cima de um fogão a lenha. E para você conseguir levantar temperaturas, controlar as temperaturas em um fogão a lenha, sou sincero em dizer que não é fácil. Eu fiz isso apenas uma vez e depois não fiz mais. Saiu cerveja? Saiu. Tá? Bebemos toda ela? Sim, bebemos. Lembro muito bem que foi uma IPA. Ela é uma receita bem democrática, porque ela vem bastante lúpulo na sua receita. E o lúpulo, ele serve não só como um antioxidante, não só para trazer amargor, para trazer aromas legais para a sua cerveja, mas também para mascarar muitos erros que a gente pode ter cometido no meio do processo ali, como uma caramelização de malte, ou algum erro na fermentação ali por causa de controle de temperatura de fermentação, certo? Se você vai começa pensando numa cerveja um pouco mais lupulada, que ela pode ser vantajosa nesse momento. Bom, para a gente resumir então a nossa conversa de hoje, nós falamos sobre as formas de se produzir cerveja, quais são as opções que nós temos. Então, extrato de malte lupulado, extremamente específico, pouquíssimas opções de mercado e você não vai conseguir mexer muito na receita. Poder, às vezes, quem sabe, colocar alguma coisinha mais de lúpulo, algum adjunto no meio do caminho ali, ou ao invés de usar o fermento que o fabricante te mandou usar outro fermento, mas são poucas as opções de mudança ali da receita. Aí você tem a opção de extrato de malte DME, que aí você também tem muitas facilidades por você não ter tanta sujeira, porque querendo ou não, o malte moído ali acaba trazendo um pouco mais de trabalho no momento da limpeza, mas também ele te traz poucas opções de malte. Então ele também te restringe um pouco em estilos de cerveja que você vai fazer. Dá para fazer bastante coisa? Dá para fazer muita coisa. Mas ela acaba te restringindo um pouco no quesito tipos de malte utilizado na sua receita. E o método all grain, que realmente é o método mais dispendioso, que é um método um pouco mais trabalhoso ali para você fazer essa cerveja, mas que te dá um universo de opções de malte, de adjuntos, de lúpulos, de fermentos e tudo mais, certo, pessoal? Então, como sempre, né, eu bato nessa tecla e constantemente eu vou batendo. Limpeza é tudo, pessoal. Não adianta. Uma boa sanitização do sistema, uma boa limpeza do seu sistema vai com certeza lhe dar boas cervejas no fim das contas.